Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baldecast, o podcast do Careca, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre gestão, sobre produtividade, sobre tecnologia, né? E eu sempre tento trazer alguns convidados de peso aqui para o nosso palco, tá? Dessa vez, a primeira vez que eu estou gravando de forma online aqui, né? Depois de bastante tempo gravando conteúdos presencialmente aqui em Salvador, eu acabei avançando aqui nesse quesito do online, né? Até porque eu conheço bastante gente que trabalha comigo em São Paulo, em outros estados do Brasil, e hoje não vai ser diferente, né? Eu vou falar com um parceiro aqui de profissão, né? O Cadu, que eu já vou chamar ele aqui para o palco, que é especialista em agilidade, governança, organizacional, né? Então a gente vai tentar desmistificar aqui alguns pontos que talvez vocês tenham de dúvidas, né? E espero que gostem do nosso conteúdo. Vou chamar o nosso convidado aqui, Cadu Ximenes, seja muito bem-vindo aqui ao palco do Baldecast, cara. Fala, Iago. Bom, legal estar aqui nessa nova frente sua online. Acho que isso acaba abrangendo um pouco, né, as fronteiras. Acho que o online traz um pouco disso para a gente, essa facilidade. Acho que é tão bom quanto, né? Acho que é muito legal, deve ser estar aí com você também nos estúdios, etc., na coisa do podcast, mas a gente também vai com certeza ter o melhor da experiência aqui no online. A gente tentou, né, fazer alguma coisa presencialmente aí outras vezes que eu fui em São Paulo, não deu muito certo. A gente sabe que a vida é corrida, o trânsito de São Paulo também é bem caótico, né? Então eu também fico num local meio afastado, mais perto do meu trabalho, né? Então, o online realmente é mais tranquilo, é mais fácil da gente se falar, trocar uma ideia. A gente deve tocar em alguns pontos legais. Muitos deles, inclusive, eu não conheço mesmo trabalhando aí mais ou menos na mesma área que você, mas não tenho tanto conhecimento. Acabei estudando um pouquinho, tentei pesquisar alguns livros. E bom, mas para começar, quem é o Cadu, né? Esse cara é de São Paulo, de onde é que você fala? Boa. Eu sou paulistano, acho que eu brinco aqui com a minha esposa que eu sou uma exceção, porque a gente vive aqui num ambiente onde todo mundo veio de algum lugar e está aqui em São Paulo, né? Eu não, eu sou paulistano, nascido e criado aqui, e atualmente moro no centro, na Bela Vista. Começo a minha jornada trabalhando com tecnologia na parte de infraestrutura. Aí, mexendo com infraestrutura, eu percebi que talvez não era aquilo que eu queria da minha vida. Comecei a olhar um pouco para processo, um pouco para projeto. E aí eu me deparo com a coisa de gestão de projetos e processos. E aí eu fui tentar alguma coisa, comecei a entender um pouquinho sobre. Conheci sobre governança de tecnologia lá atrás, comecei a gostar e tirei COBIT, ITIL, ISO 27000, tirei algumas certificações ali voltada para essa parte de governança de tecnologia. Foi quando eu comecei a trabalhar, enfim, aí depois fui para gestão de projetos, PMO, comecei a trabalhar como agilista, trabalhei como Scrum Master, depois fui líder de agilistas, e aí até que por conta dessa sinergia, né, com a governança, assumi uma cadeira ali de coordenador de governança e agilidade. Estava numa empresa relativamente pequena, média ali, com a questão de quantidade de pessoas e tamanho, e aí eu recebi um desafio, né? Na verdade, uma proposta que naquele momento fazia muito sentido para mim, que era ir para o Magazine Luiza, trabalhar como consultor de agilidade e governança organizacional, e eu sempre trabalhei em pequenas e médias empresas. E aí, quando eu olhei essa proposta, por mais satisfeito e tranquilo que eu estava na posição que eu tinha ali naquele momento, eu me provoquei e falei, cara, nunca trabalhei numa empresa desse tamanho, né? Se a gente for falar de Magazine Luiza, hoje a gente está falando de mais de 30 mil funcionários, né? Falei, cara, nunca trabalhei num troço desse tamanho. Como será que é? Eu estava com 31 anos, falei, vou embarcar nesse barco e vamos ver o que vai dar. Eu acho que é um desafio que eu precisava naquele momento, então atualmente eu trabalho como consultor de agilidade e governança organizacional no Magalu.
Sou professor também, assim como você, de técnicas de Product Owner, metodologias ágeis e etc. na Impacta. Tenho formações além das certificações de PSM, PSPO, SAFe, Uhum. essas cacetadas de certificação aí. Também sou formado, tenho um MBA em gestão de projetos e também tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas e liderança. Então, acho que, resumidamente, isso, e acho que o que eu deveria ter começado e que eu não comecei, que é o que mais me impacta hoje, eu sou pai do Arthur, que tem 8 meses, e marido da Bruna, que hoje acho que meu foco principal está neles, e o resto aqui são só detalhes, mas acho que é isso. Ah, show de bola. Cara, eu ia até te complementar com sua história, né? Eu ia falar assim, pô, cara, mas você, além disso tudo, ainda é pai, ainda é um praticante aí de corrida, bicicleta, não sei tão bem como é que você tá lidando com isso tudo, né? Você tinha ali começado também um canal do YouTube, se eu não me engano, né? E aí contou até um pouquinho da sua história, eu lembro lá dos vídeos. E também a Escalando Ágil, né? Que foi onde eu te vi pela primeira vez, assim, né? Eu comecei a Ó, acompanhar os conteúdos através de lá. eu já até esqueço das coisas, Iago. É tanta coisa que eu até falo. Tem umas coisas que a gente vai priorizando, sabe? E aí tem umas coisas que vão perdendo um pouco mais de relevância, outras coisas vão crescendo e a gente vai dando mais relevância. Mas também a bicicleta e a corrida, eu tô tentando sobreviver, pelo menos com a corrida, para ser bem sincero. A bicicleta eu já desisti. Corrida hoje eu faço um pouco quando eu consigo. Tá nas minhas metas de voltar a fazer o que eu fazia antes. Em agosto do ano passado tentei fazer minha primeira maratona, mas quebrei no meio por conta de uma lesão, mas está no meu objetivo ainda. E tenho o Escalando Ágil, que é onde eu compartilho há mais de 5 anos. Antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a compartilhar um pouco de conteúdo sobre agilidade, gestão de projetos, liderança. E, cara, ultimamente, assim, eu tô tentando conciliar tudo. Eu era uma pessoa muito ativa, que eu fazia post todo dia, trazia vídeos todos os dias, mas por conta dessa rotina estressante, eu tô tentando sempre trazer um pouquinho ali, pelo menos dos desafios, até porque eu sempre preguei muito isso, né? De que, cara, a vida não é tão bonita quanto se prega na internet. A vida é doida mesmo, a gente está sempre priorizando as coisas e uma hora algum pratinho vai cair. Então, eu sempre tento trazer essa visão de que, cara, não estou aqui porque esse pratinho meu está caindo. E acho que é isso, é ser alguém que compartilhe coisas de verdade, né? Não só ilusórias e coisas que não existem. Cara, show de bola. Até pensando aqui no que você estava falando, né? Recentemente eu vi um vídeo se eu não me engano, do Flávio Augusto, que ele estava falando sobre o desequilíbrio intencional, sabe? Que a depender da fase da vida que a gente esteja, né? Não existe a gente conseguir equilibrar 10 pratos no mesmo nível, né? E que a gente precisa saber quais são os pratos mais importantes. Aí você falou da sua esposa, do seu filho e tal, né? Para que desequilibre o outro intencionalmente, né? Que isso daí vai fazendo a gente seguir de forma reta com curvas, né? Digamos. Eu sou um cara que tento equilibrar bastante, mas eu já percebi que não tem dado tanto certo, sabe? Eu começo a me frustrar bastante quando eu tento fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Então é uma coisa até que eu tô tentando me corrigir. Eu acho que é do ser humano, né? A gente quer tentar fazer o máximo que a gente pode. E eu acho que também a gente ter esse conhecimento e a se aceitar, né? Ter essa compaixão com a gente de que, cara, em algum momento alguma coisa vai cair. E quando eu me tornei pai, eu precisei entender muito bem disso, porque eu sempre fui um cara que quis performar muito no profissional, eu sempre quis performar muito no exercício, eu sempre quis performar muito em tudo. E aí eu isso com a ajuda de terapia, né, muita terapia, eu precisei entender que alguma coisa vai cair e não é para sempre. É o que você falou, é deixar cair pratos intencionalmente. Eu deixei cair, mas é porque esse momento, essa é a minha prioridade. Inclusive, esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu compartilhei com ela, falei assim, cara, eu acho que a capacidade hoje que eu enxergo mais fundamental de um ser humano e de um profissional é saber priorizar as coisas.
Se você saber falar não naquele momento que você precisa dar foco em alguma coisa e depois você ir lá, ou enfim, só descartar, eu acho que isso é fundamental. A gente saber o prato que a gente vai rodar e, cara, tá tudo bem se a gente não rodar todos e a gente entender que a gente é ser humano e a gente é limitado, né? Sim. E é engraçado, né, cara? Porque assim, a gente, como agilista até, né? Aí, trazendo um pouco para profissional, né? A gente acaba pregando bastante sobre priorização, né? Sobre, né, fazer ali uma boa gestão das demandas que a gente tem no mundo profissional. E acaba que no nosso íntimo, né? Dentro da gente, a gente às vezes não é assim, né? Com nossas próprias coisas, nossos afazeres, né? Então eu até fico tentando é, priorizar coisas na minha agendinha manual, né? Então eu tento colocar 3 coisas só por dia, né? Além de todas as reuniões e tal. Mas é engraçado como a gente no mundo profissional pode ser de um jeito e pessoal de outro, né, cara? As personas são as pessoas. Por mais que ela, no fundo, a gente está guiado sempre por uma coisa só, né? Eu não acredito muito em, tem o Cadu profissional, o Cadu pessoal. No fim, elas sempre vão se cruzar e a gente tem um pouquinho de cada um no centro, que é a gente, né? Mas Sim. é isso, esse é o desafio. Não, show de bola. Bom demais. Agora só acho que entrando um pouquinho na pauta assim, né? Imagina que eu sou seu colega de uma área completamente diferente, assim, né? Que começou a ler sobre governança e não conseguiu entender tão bem o que é que seria, né? Eu já ouvi falar sobre governança de dados, né? Eu trabalho na tribo de dados, então a gente tem ali o setor de governança de dados e tal. Mas acredito que para o público geral, né? Não sei se eles conhecem do termo e como que é, né, nas empresas. Explica pra gente aí rapidão. Claro, bora lá. Bom, se a gente for olhar a palavra, né, governança, ela vem de dirigir, direcionar. E aí, quando a gente fala de direcionar, dirigir, a gente entende que, imagina que você tem um carro de Fórmula 1 muito veloz. Cara, não adianta eu ter um carro super veloz e só acelerar. Porque se eu não souber manusear aquele carro, ele vai bater na parede, eu vou destruir aquele carro, eu não vou conseguir sair daquele lugar, porque aquele carro é muito diferente daquilo que eu sei. Então, quando a gente fala de governança, e acho que foi uma provocação que você me fez, que eu achei bem bacana, que é, cara, mas e a governança? Será que todo mundo entende que é governança? Será que as pessoas não vão entender que governança é algo olhando para governo, alguma coisa mais aquela burocracia? Não. E assim, acho que faz parte a gente ter processos e definições, e como eu falei para você, a própria origem da palavra é dirigir, mas quando a gente fala de governança, e aí vou trazer um exemplo básico, né? Imagina que a gente aqui tem, sei lá, eu, você e mais um cara, a gente resolve fazer e abrir uma hamburgueria. Aí, cara, a gente tá todo mundo empolgado. Aí no primeiro dia eu vou e compro um pouco de carne, você compra queijo, nosso amigo compra o pão. No outro dia eu vou, compro o queijo, você compra a carne e ele compra o pão. Cara, tá rodando, tá começando a entrar dinheiro, a gente começa a ver que aquilo tá fazendo sentido, só que a gente vai começar a passar o tempo, eu vou comprar carne, você vai comprar carne, ele vai comprar pão, vai faltar queijo. O seu amigo vai lá comer na nossa hamburgueria, e aí você vai chegar e vai falar assim, não, não vamos cobrar dele não, porque ele é meu amigo. Aí você, porra, e aí começam a gerar esses atritos. Então, assim, quando a gente fala de governança, a gente colocar o quê? A gente estabelecer algumas coisas mínimas, né? A gente entender e definir aquilo que precisa ser feito. Então, pô, vamos definir então que o Iago é responsável por fazer as compras. Então, o Cadu e o terceira pessoa não compra mais nada. A gente fica responsável por outras coisas. Poxa, veio um amigo do Iago aqui. Quem que vai poder aprovar se esse cara vai ter desconto ou não? Vai ser o terceira pessoa. Essa terceira pessoa, só ele vai poder aprovar se vai ter desconto ou não. A gente queremos investir mais dinheiro aqui. Então, cara, quem que vai ser o responsável por entender o que esse investimento vai fazer relacionado àquilo da nossa organização? Vai ter que ser uma pessoa, um grupo de pessoas. Então, quando a gente fala de governança,
é nada mais do que a gente colocar as regras do jogo. E aí, quando a gente coloca essas regras, elas podem ser burocráticas, elas podem travar, ou elas podem simplesmente ajudar a fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível. Que foi o que esse exemplo que eu acabei de dar da hamburgueria. Mas, poxa, se a gente não colocar essas regras, uma hora ou outra a gente vai quebrar. Ou alguém vai ficar puto, alguém vai ficar bravo, alguém vai sair, vai dar briga. Então, quando a gente coloca essas regras, né, que é quando a gente fala de governança, e claro, eu atuo aqui muito na governança de projetos, a governança organizacional, a gente está falando o quê? A gente está falando que esse projeto vai ser feito para resolver tal problema, quem são os responsáveis, qual que é o resultado que a gente espera, qual que são os combinados. Quando a gente fala de governança mais organizacional, o que eu estou esperando que aquela área faça, quais são os indicadores que eu vou acompanhar. Então, eu colocar alguns guardrails, né, que a gente chama, algumas barreiras, para que a gente não deixe tudo livre. Porque se a gente sabe que se a gente deixar livre, foi o exemplo que eu dei aqui para você, uma hora ou outra vai virar bagunça. Então, governança é isso, é colocar um pouco dessa regra, né? É colocar as regras para que a gente consiga fazer o jogo funcionar. Entendi, cara. E aí agora pensando também se, vamos supor, né, que talvez aí uma suposição, talvez você tenha uma linha tênue ali entre a extrema burocracia, né, e também a flexibilidade, né? Por exemplo, só o Iago compra carne, e se o Iago ficar doente, né? Você tem que ter ali guias para poder ir manobrando direitinho ali seu negócio, né? Provavelmente tem documentações, né? Para uma pessoa que entra num cargo, provavelmente ela tem que entender o que é que ela é responsável pelo quê, né? Acho que facilita bastante, talvez, inclusive a troca de cargos, né? Facilita, uma dos braços, assim, vamos dizer, de governança é a gente ter, né, esses papéis e responsabilidades, os nossos acordos bem definidos. E aí, como eu sei que você também fala bastante aqui, né, sobre agilidade, sobre métodos ágeis, quando começou a ter esse boom de métodos ágeis, desculpa aí, de agilidade, muito se falou em, cara, a gente não precisa de governança, a gente não precisa de burocracia, a gente não precisa de ter essa restrição. Só que a gente percebeu também que, tudo bem, eu acho que é sempre o equilíbrio. A gente não está falando da governança, a tradicional antiga, onde a gente tinha que documentar tudo, onde a gente tinha que ter muita documentação, onde a gente tinha que ter muito requisito, onde a gente tinha que ter muita informação para fazer, porque a gente sabe que quando a gente gasta muito tempo com essa demanda de, poxa, eu preciso ter muito registrado, eu preciso ter muito documentado, as coisas mudam muito rápido hoje, né? Falando de métodos ágeis, disso na aplicação no dia a dia, se as coisas mudam muito rápido, se eu gastar muito tempo e energia focando em documentação e registro, pode ser por conta do dinamismo das coisas, eu perder o time e eu estar gastando, desperdiçando tempo. Então, por isso que em alguns momentos as pessoas acham e acharam, acho que agora cada vez mais a gente está perdendo essa visão de governança ser burocracia, de que a gente não precisa de governança, porque a gente precisa fazer rápido. Só que a gente faz rápido muita coisa que ninguém acompanha, que não gera resultado. Então, para que eu estou fazendo as coisas muito rápido e sem esses guardrails, foi o exemplo que eu falei lá do carro de Fórmula 1? Imagine, para que eu preciso de 0 a 200 na Marginal Tietê, sendo que eu vou bater na frente de um poste, sei lá, na frente de um carro? E aí a governança, ela ajuda para isso, né? Ela ajuda, poxa, beleza, você vai fazer aqui de 0 a 100, porque aqui é uma via, a gente tem tráfego de carros, aqui pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, então aqui a melhor maneira de você fazer é de 0 a 100 e que tá tudo bem. Então a governança, ela traz esse insumo, né, de te ajudar a olhar para onde você precisa ir, dando o seu melhor com as possibilidades que você tem, mas trazendo um pouco de restrição, né, um pouco de olha, não dá para você também desligar de tudo e ir para esse caminho. Não, tem que lembrar de que isso é uma organização, isso tem algumas coisas. E eu acho que foi um pouco do que a gente passou,
por conta de crescimento de startup, crescimento de investimento em tecnologia, todo esse boom que a gente teve nos últimos anos tecnológico, e aí agora estão muito se questionando sobre isso, de que a gente tinha muito dinheiro sendo investido, a gente tinha muitas oportunidades, muitas funções sendo pleiteadas, só que agora no momento onde você tem incerteza de mercado, recessão, Selic alta, onde você precisa ter decisões assertivas, a governança te ajuda a tomar a melhor decisão possível. Pô, cara, show de bola. Inclusive, nas minhas pesquisas, né, antes de fazer esse episódio aqui sobre governança e tal, o que que eu observei? Talvez tenha sido uma pesquisa rápida, né, mas eu vi que existiam muitos materiais de governança de projetos bem antigos, né, alguns livros bem antigos, e mais recentemente eu vi, né, o lançamento de vários livros falando sobre governança, né? Governança organizacional, como você falou aqui, governança de dados, governança de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, e provavelmente é por conta de uma dor que surgiu mais recentemente, né? E eu ia até perguntar para você, governança ela mudou ou só agora a gente está tendo mais necessidade de olhar para isso de novo, sabe? Eu acho que da mesma forma que tudo está crescendo e acontecendo muito rápido, as pessoas e as empresas estão percebendo que a gente precisa colocar essas regras, porque senão as coisas vão acontecendo, acontecendo, acontecendo e a gente se perde. Eu acho que está um assunto muito forte hoje, é governança de dados e governança na visão de segurança da informação, né? Cybersecurity. A governança de projetos, ela vem desde sempre sendo muito ali bem tratada e acompanhada, às vezes por agilidade, às vezes por escritórios de projetos, às vezes por gerentes de projeto, enfim, eu acho que a questão de gerenciar projetos, ela sempre foi bem cuidada, a parte da governança, agora muito mais até, principalmente em ambientes que descartaram isso por um tempo e agora perceberam que existe a necessidade. Mas aí outras governanças, tanto que esses dias eu vi que tinha um curso de governança de IA. Por quê? Porque é um assunto que está acontecendo e, cara, se eu não colocar regras, se eu não colocar limites, até que ponto que eu vou conseguir, né? Se a gente for olhar para IA dentro de uma organização, se a gente falar que a gente está colocando governança, e lembrem que governança é dirigir, direcionar. Eu estou colocando, a gente está no boom da IA. Aí teu funcionário vai lá, abre o chat GPT, assinou a conta no nome dele, vai lá e bota um monte de informação sigilosa da empresa dentro do chat GPT. Cara, a gente sabe que o chat GPT e todas essas as IA generativas, que elas estão fazendo? Elas estão se alimentando daquilo que a gente está colocando para criar novas respostas, enfim. E aí, eu estou colocando informações sigilosas e quem diz que ela não vai usar essa informação sigilosa? De repente, se o meu concorrente estiver perguntando o que o Magalu, no meu exemplo aqui do Magalu, está fazendo. Então, a parte quando a gente fala de governança, eu colocar limites. Então, assim, gente, ó, beleza, a IA está aqui, a gente já estudou essas ferramentas, a gente tem, e aí um exemplo que a gente tem hoje lá, tá? A gente tem o Gemini, a gente pode usar o Gemini, a gente tem um Gemini que ele é bloqueado e que ele não aprende com as nossas informações, então ele está aqui, a gente pode usar isso. Tudo que você fizer fora disso, pode acontecer alguma coisa. E aí a empresa vai definir alguma restrição, enfim. Mas isso num exemplo mais, vamos dizer assim, de governança punitiva, mas eu também posso falar do exemplo de crescemos como empresas, agora tivemos um boom de startups, empresas crescendo, aí começa a passar o tempo, projetos acontecendo, e aí? Qual que é o teu resultado? O que você tem como resultado? A gente começa a fazer esses questionamentos, né? A gente sabe que várias empresas cresceram por conta desse boom de necessidade do digital, e aí a gente não tinha como comprovar, enfim, estamos testando hipótese, beleza, tua hipótese validou, você testou, mas quanto que está trazendo de resultado? Você consegue me trazer? O quanto disso está sendo efetivo? Quanto disso está trazendo um resultado para a estratégia da organização? E aí a governança ajuda, né, nesses momentos.
Então, essa é a governança nova, sabe? A gente conseguir enxergar, e nova que eu digo assim, né? Não acho que esse conceito nova, enfim, tá vindo voz da minha cabeça, né? Acho que não existe talvez um padrão novo, mas existe uma governança adaptável, que é o que a Sim. gente está tentando fazer o tempo inteiro, que é não travar e sim trazer regras flexíveis e que ajudem a gente chegar no resultado da empresa, resultado do jogo no final. Massa, cara. E bom, eu acho que tem total sentido, inclusive, né, de uma pessoa que é da área de agilidade, por exemplo, como você, estar tocando essa questão de governança, né? Mas, inclusive, por quê, né? Porque que a gente estuda sobre OKRs, sobre os métodos um pouco mais adaptativos para entregar valor ali rápido ao cliente e tudo mais, e a gente precisa desses guardrails, né? Mas você vê também outras pessoas ou de outras áreas também trabalhando com governança organizacional, aí por onde você trabalha, ou geralmente são pessoas relacionadas à agilidade? Cara, tem muita empresa que tem a parte de governança mais de tecnologia, e aí são as pessoas que estão olhando muito para incidentes, problemas, tempo Uhum. de indisponibilidade, segurança da informação, falhas, problemas, etc. Processos, muito para processos de tecnologia, e tem pessoas que começaram a olhar muito para a visão de tecnologia, de projetos, para entrega de projetos, execução de projetos, barra resultado, né? Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo está gerando resultado, e aí surge essa necessidade de a área de agilidade ali, vamos dizer assim, essa não mutação, mas talvez uma adaptação, né? De enxergar que a gente precisa demonstrar, porra, a área de agilidade está vindo aqui, está ajudando a gente a inovar, está trazendo solução, a gente está conseguindo trazer e implementar soluções, mas beleza. E o resultado disso? E aí a gente está percebendo em algumas empresas de que a gente precisa comprovar o resultado daquilo que a gente está construindo. Então, a área de agilidade ela está criando um chapéu ali de comprovação, não comprovação, mas é de trazer mecanismos e ajudar aquelas pessoas a demonstrarem o resultado para traduzir isso para o nível executivo. Então, eu pego, acompanho aquilo que está acontecendo, eu vejo se aquilo está dando resultado ou não, e eu consigo demonstrar isso para um nível executivo e dando uma visão mais estratégica daquilo tudo que foi definido lá no começo do ano, no meio do ano, nos ciclos ali de definição, se aquilo está fazendo sentido ou não. Então, eu vejo muito isso, assim, hoje tem uma governança muito de projeto adaptada para essa parte de governança. Eu vejo uma governança muito ligada a controles de tecnologia e também agora muito em alta ESG, compliance, Uhum. etc. Que aí também aí já é um barco um pouquinho mais distante de mim, que é o que fica lá normalmente com gestão de riscos e etc. Sim. Mas acho que são as três principais vertentes ali quando eu olho para a governança que eu consigo enxergar. Não, show de bola. É como eu falei no início, né? Eu tenho contato com um time de governança de dados, né? E é um time que está muito relacionado ali com confiabilidade do banco, né? Porque hoje em Uhum. dia, ainda mais com LGPD e tudo mais, a gente precisa ali meio que garantir que os dados dos clientes eles não vazem, né? A gente consegue também é, classificar os dados de acordo com, né, uma certa escala ali que a gente acha que o dado ele é mais rico, né, ou menos rico. A gente consegue colocar vários guias ali para não tratar dados de importâncias diferentes da mesma forma, né? Então a gente Uhum. tenta classificar eles ali da melhor maneira possível. E eu acho que isso também é uma questão que você até comentou, que a governança ela traz um pouco mais de confiança, mais tranquilidade até, né, para botar a cabeça no travesseiro,
porque ela vai estar ali guiando basicamente o que a empresa está fazendo, né? É isso, e a área de governança ela tá justamente para apoiar isso. Então a gente entende os padrões e modelos, a gente define isso, né, como aquele nosso horizonte, e a gente como governança, seja como dados, igual você falou, poxa, eu preciso ter confiabilidade, integridade dos dados para que eu atenda a LGPD, todo o sistema, toda a feature que está sendo criada, eu estou conseguindo fazer com que ela converse com a área de governança de dados, para que eles entendam aquilo que está sendo compartilhado e aqueles dados que eu estou colocando, que eu estou captando, está fazendo sentido, eu tenho o opt-in, opt-out, enfim. Eu acho que é isso a área de governança, a gente ajudar, porque a gente sabe que uma empresa, ela tem muitos braços, né, vamos dizer assim. E, cara, às vezes esses braços, eles não se conectam. E aí eles só vão perceber que eles tinham essa conexão na hora que der um problema. Então, assim, poxa, o Uhum. cara foi lá, criou um sistema, desenvolveu uma feature, aí botou para produção, e aí ele estava captando dados, aí ele vai perceber que ele precisava ter um opt-in na hora que, sei lá, fez uma auditoria e falaram, ó, cara, você está falhando na segurança aqui. Isso num bom cenário, né? No ruim cenário, ele tomar uma punição da esqueci o nome da ANPD, que é a instituição lá que avalia e dá punições para falhas de LGPD. Então, eu acho que a governança ela tem esse chapéu de, cara, beleza, eu entendi que essas são as regras, seja de dados, seja de segurança, eu entendi que a gente vai seguir esse framework, que é o framework do mercado, LGPD, poxa, a LGPD tem os conceitos básicos deles que a gente precisa seguir aquilo. Cara, se eu não tiver dentro disso e a organização vir aqui e for avaliar e eu estiver fora disso, eu vou tomar uma punição. Então, ou eu tô dentro ou eu tô fora. E a área de governança, ela vai ajudar a gente o quê? A olhar se a gente está dentro, está fora, criar planos, ajudar a definição de planos, organizar planos. A gente tem uma capacidade muito boa, né? Eu acho que tanto como gestão de projetos, agilidade, etc. E acho que isso que é o bacana da nossa área, que a gente vai simultando e como eu falei para você, eu comecei lá atrás, 12 anos atrás, com governança, fui trabalhar com PMO, fui trabalhar com gestão de projetos, fui trabalhar com agilidade, estou falando de governança de novo, depois de 12 anos. Sim. Então, acho que é uma coisa mutável, é uma coisa que vai se transformando e a gente vai se adaptando. A gente esqueceu um pouquinho, agora a gente precisa trazer à tona de novo, porque está tudo muito forte, tudo crescendo, tudo muito rápido, só que também estamos percebendo o quanto desse crescimento muito rápido, desenfreado, está trazendo de prejuízo também. Cara, eu cansei já de ver empresas que têm times fazendo a mesma coisa. E aí, a hora que você vai ver, depois de 2 meses de times trabalhando na mesma solução, você fala, pô, legal, hein? Gastamos, sei lá, 100 mil reais em pessoas e Em times hora. fazendo a mesma coisa, não gerou resultado nenhum. Então, acho que é isso, assim, a governança nova, e eu acho que é isso que ela pode possibilitar para a gente. Massa. E geralmente, né, a área de agilidade, ela é uma área um pouco cross, assim, né, entre times e tudo. Eu não sei se governança também é assim e se você também se organizam de forma que vocês atendam áreas distintas dentro da empresa, sabe? Se vocês treinam outras pessoas que estão mais próximas dos times, como se fosse aquele nosso chapéu ali do Agile Coach e do Scrum Master, né? Nos times ali, tomando conta do mais micro, né? Para ver se as coisas estão andando bem. Como que funciona normalmente assim? É o mesmo. Aí eu vou te falar assim, não é o conceito, tá? Eu vou te Não é falar um pouco regra, da. né? E não é regra, vou te falar um pouco da minha experiência ali, que é o quê? A gente começou a assumir o mesmo chapéu que a gente tinha como agilidade como governança. Então, assim, hoje o meu chapéu é a experiência do cliente. Então, eu olho para a experiência do cliente, tanto de agilidade, então, poxa, se eu entender que alguém ali precisa de uma ajuda para fazer uma adaptação de ciclo curto, que precisa entender um pouco mais, fazer feedback, criar cadências, etc., eu vou ajudar. Só que eu também estou olhando bom, beleza, a gente está se comprometendo com esse pacote de iniciativas para esse trimestre. Então, vamos.
eu sou o cara que vou fomentar essas pessoas a criar indicadores. Poxa, tá, mas como que a gente vai saber se a gente chegou no final do trimestre, se a gente alcançou essas iniciativas? Dessas iniciativas que a gente está fazendo, como que a gente está acompanhando para saber se ela está certa ou errada? Um exemplo aqui recente, tá? A gente tinha uma iniciativa onde ela estava sendo acompanhada de uma forma talvez não tão clara, e aí um dos diretores me chamou e falou, eu preciso que você vá lá e consiga dar visibilidade daquilo que está sendo construído, porque não está tão claro. E aí vai lá, pega meu background de PMO, pega o background de agilidade, criei um quadro, quebrei por frente de trabalho, botei as principais entregas, criei um painel de dependência para mostrar que, cara, para eu fazer isso, eu tô dependente disso. E aí uma cordinha ligando ali, tipo aquele padrãozão PI planning, aquela coisa antiga que a gente fazia e tal. Mas para quê? Para dar visibilidade para o nível executivo de estamos aqui, estamos dependente desse time, desse time, desse time. E para a gente chegar aqui, falta isso. Então, eu acho que a gente está aqui, pelo menos, cada consultor tem um chapéu. Meu chapéu é esse, fazem 15 dias que eu assumi esse chapéu, tanto que eu estou lendo, me debruçando aqui num livro de experiência de usuário, que é meu chapéu de experiência de usuário. Anteriormente, eu estava com o chapéu de seller, que são as pessoas que vendem dentro do Magalu. Então, toda a experiência de seller, todo o contato que eles tinham comigo, os projetos que estavam acontecendo, era disso que eu sabia. Só que a gente tem um dinamismo muito grande aqui por conta da quantidade de pessoas. E aí a gente vai se adequando e adaptando. Show de bola, show de bola. Cara, eu tava pensando aqui numa outra coisa que talvez até influencie, ou não sei se influencia tanto. Mas você acredita que ferramentas de gestão, né? Atualmente a gente tem diversas conhecidas aí, né? Asana, Gira, ClickUp e tudo mais. Elas facilitam muito o seu trabalho e você encontra muita dificuldade em, por exemplo, ligar times, né, dentro de uma ferramenta, né, vendo as dependências, porque aí contando até um pouco da minha história aqui, a gente tem dificuldade de enxergar dependências no Gira, por exemplo. Apesar de você fazer o link ali de um card com outro, né, de features, né, funcionalidades ou de historinhas ali, tarefas, mas isso não é tão bem claro, né? E aí eu não sei se isso acaba interferindo em governança, né? Já que você comentou aí que você chega lá, cria um quadro e mostra as dependências, não sei se isso interfere também. As ferramentas vão interferir, porque querendo ou não, é como a gente faz, né? Então, às vezes a gente faz a opção por usar um PPT da vida, se for o caminho mais fácil, mas hoje a gente aqui tem uma ferramenta que ajuda muito a gente, e foi uma decisão até estratégica, que a gente não tem ferramentas de mercado. A gente usa uma ferramenta para gestão de trabalho que é nossa, desenvolvimento nosso interno, tanto que Caramba! as pessoas acham engraçado quando eu falo, a gente tem um time de desenvolvimento dentro do time de agilidade que desenvolve a nossa ferramenta. E aí, primeira questão, orçamento. A gente tinha a gente tinha o Swift Kanban, uma licença que era paga em dólar, não dava para escalar por conta da quantidade de licenças. Se fosse escalar ia ficar muito caro. E aí a gente sempre ficou muito restringido a isso. Fora as features, as coisas, ela tem muita coisa que a gente não usa nem 70%. Então, entendeu-se que fazia mais sentido a gente criar uma ferramenta nossa, a gente criou uma ferramenta nossa, e hoje a gente faz toda a gestão de trabalho lá dentro. Essa ferramenta ela está sendo expandida
Antes a gente tinha 2.000 licenças para Swift Kanban, que era olhando muito para a tecnologia, e hoje a gente já usa mais de 6.000 licenças, expandindo para todo mundo que queira usar. E a gente não tem restrição nenhuma, até porque a gente tem a cloud nossa agora, né, uma Magalu Cloud, e querendo ou não, o custo está aqui dentro, fica muito mais fácil da gente fazer tudo. Então, a gente fez essa opção, a gente tem expandido isso, a gente tem colocado, a gente tem um módulo que a gente olha para roadmap, burn-up, etc., uma visão mais tática, estratégica, que era uma outra ferramenta, a gente está trazendo para dentro dessa ferramenta também. Então, assim, esse é o bom de ter ferramentas internas, onde a gente consegue enxergar a nossa dor e traduzir aquilo em ferramenta e aquilo que realmente vai conseguir trazer resultado para a gente. Mas assim, eu acho que com certeza ferramentas elas impactam, porque ela é como a gente vai conseguir passar essa mensagem para as outras pessoas. E, cara, tô com dificuldade. Eu converso com várias pessoas e falam, cara, eu tô com dificuldade nisso. Eu falei, cara, joga no Excel, faz gráfico. Joga num PPT e traduz esse roadmap num PPT. Eu acho que o como a gente faz, eu acho que é a gente que tem um pouco de responsabilidade nisso, sabe? Acho que as ferramentas, elas, claro, a gente tem que ter boas ferramentas, mas se a gente não tiver, a gente tem o mínimo a gente consegue fazer, cara. Acho que a gente já tem bastante coisa no mercado aí que tá disponível e às vezes tem que usar um pouco da nossa criatividade para fazer umas entregas desse tipo em PPT e Excel da vida. Bom, fiquei impressionado aqui com a ferramenta própria de vocês. Apesar de nem nunca ter visto ela, né? Mas eu acho que eu nunca teria pensado em fazer isso a nível empresarial assim para tanta gente, né? A gente acaba quebrando a cabeça um pouco aqui com o Gira. Nosso Gira ainda é antigo, né? Não é o Gira Cloud, o mais novo, não tem Gira Line, não tem outros plugins assim tão fáceis, então acaba que muita gente utiliza o PowerPoint e o Excel, como você citou, né? E eu acho que para a gente ter assim uma disponibilidade, né, em tempo real dos dados, acho que seria muito legal se a ferramenta nos ajudasse, né? Essa questão do PowerPoint acaba levando tempo, né? Um pouco mais de trabalho assim para fazer, fora os que a gente já tem, né? Mas, Iago, eu vou te falar um negócio assim, igual nível tático operacional, beleza, a gente precisa dessa informação mais real time, igual, sei lá, um squad lead, acessar um dash, ver o que ele precisa talvez focar e etc. Aí eu vou olhar um nível mais estratégico, eu vou precisar gastar tempo para fazer alguma coisa, tipo, eu não vou conseguir, igual, esse foi um questionamento até recente, tá? Que você falou isso, me fomentou muito uma discussão que eu tive recente. Do tipo assim, tá, você vai olhar a ferramenta, você vai abrir essa ferramenta, eu falando para um diretor, tá? Você vai abrir isso com o Direx lá, que é o nosso diretor executivo, você vai abrir essa. Ele falou, não, eu vou continuar abrindo o PowerPoint. Eu falei, então esquece, a gente não precisa, que ele queria mexer na ferramenta. Eu quero ver o program board aqui na nossa ferramenta. Eu falei, tá, mas para que você precisa? Não, porque quando os diretores me pedem, não sei o quê, eu falei, mas você vai abrir isso? Não, eu abro o PPT. Eu falei assim, então para que a gente está gastando tempo com isso? Então eu acho que é muito dessa coisa da gente entender a necessidade, sabe? Do tipo assim, poxa, para que você precisa? Eu preciso para fazer o acompanhamento do time, squad lead, tá? Cara, perfeito, precisa realmente, porque o squad lead vai fazer isso every fucking day. Ele vai abrir, vai olhar a métrica, vai olhar o que tá acontecendo, etc. Cara, esse cara precisa realmente, porque senão vai ser uma puta burocracia ele ter que fazer alguma coisa todos os dias. Aí eu quero ter essa visão de roadmap, de estratégia, de iniciativas. Cara, o diretor vai apresentar isso 2 vezes, 3 vezes no mês. Então, tá tudo bem se a gente gastar Sim, 1 hora para atualizar um PPT, sabe? sim. Então, eu acho que é muito disso, sabe? É de entender o para que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo. Aí a gente, cara, a ferramenta vai ajudar ou não a gente. Não faz sentido, faz sentido. Pensando até no estratégico, como você falou aí, uma vezinha no mês ali, se atualizar alguma coisa, não vai machucar, né? Não. Mas, e agora eu tô pensando aqui, o que que as empresas, né, que talvez não tenham governança ou estejam ali incipientes em governança, elas
elas têm mais dificuldade? O que é que você enxerga assim de maior dificuldade para se implementar governança? Ou se isso é até assim implementável, ou se é cultural, ou se, sabe, é técnica? Quais que são as maiores dificuldades assim para um cara começar, sabe? Eu acho que cultural talvez seja um ponto de partida muito a se pensar. Tipo, startup que começou fazendo tudo da forma que queria. E aí acho que tem um exemplo bom que a gente tem, o Luiza Labs, que é o braço de tecnologia e inovação do Magalu. Começou com 4 pessoas. Hoje está em 2.000. Lá atrás, quando tinha 3, 10, 15, 20, 100 pessoas, eles podiam fazer deploy na hora que eles queriam, eles podiam fazer o que eles queriam, alterar o que eles queriam. Só que quando você chega no nível onde você está com 2.000 pessoas, com mais de cento e tantos times trabalhando simultaneamente nas coisas, as coisas já não dão para fazer mais de qualquer jeito. Então, acho que a coisa cultural ela é um impacto muito grande. Se você é uma startup, se você cresceu muito rápido, acho que até você quebrar essa visão, porque a primeira coisa que vão falar, eles vão falar assim, porra, você está querendo travar, você está diminuindo Uhum. a velocidade que a gente tinha. Só que, porra, antigamente eu não tinha, sei lá, o Bacen querendo regular alguma coisa aqui, eu não tinha regras de mercado que eu não tinha antigamente aqui quando era 3 pessoas. Então, eu acho que a coisa cultural ela é muito difícil de você estabelecer. Aí, olhando ainda mais para a nossa geração atual, porque a geração atual ela tem essa coisa muito de quero fazer da forma que for, e eu preciso ser feliz, eu preciso entregar, eu preciso, enfim. E aí, quando Sim. você coloca uma restrição, quando você coloca uma regra, quando você demanda alguma coisa, acham que estão sendo violados. E só que é difícil, e aí o papel da governança ali é mostrar que, cara, tá tudo bem, a gente tá fazendo isso por conta disso. A gente não tá querendo colocar nenhuma burocracia a mais, por conta, se a gente não fizer isso, a gente vai ter essa punição. A gente vai seguir esse caminho e a gente talvez não vai dar o resultado que precisa, e aí, no final das contas, tá todo mundo ferrado, porque é o resultado da empresa que tá em jogo. Então, acho que a cultura, ela é um dos papéis, é uma das coisas que mais talvez seria preocupantes nesse momento. E até por conta desse distúrbio que a gente teve, né, nesses últimos anos, muito dinheiro entrando, muita empresa crescendo, fazendo tudo muito rápido, tudo sem regra, e aí agora no momento de escassez, onde eu preciso parar e olhar para os custos, onde eu preciso parar e olhar para as regras, para as regulamentações, aí pode gerar um estresse bem grande. Então, acho que talvez, se eu fosse olhar assim, era para a cultura, cara. Era coisa que me incomodaria agora nesse momento. Uma empresa que não tem cultura nenhuma de governança, ter que pensar em governança é um estresse bem grande. Eu imagino, porque eu estou imaginando até no nosso caso de agilidade, né? Que a gente tem que ser realmente um aculturador da mentalidade, né? Não necessariamente só ensinar sobre Scrum e Kanban, e o que que é squad, o que que é sprint e tal, mas sim a forma de se pensar e de se planejar e de trabalhar, né? E a gente sabe que toda mudança gera muita dificuldade nas pessoas, nas empresas e nós somos seres, né, que gostamos da forma que tá, né? Naturalmente, eu acho que a gente é feito para economizar energia, né? E quando vem uma mudança, a gente vai precisar gastar energia para entender, estudar e para fazer diferente, né? Mas eu acho que essa é uma das dificuldades mesmo, cara. Eu consigo entender perfeitamente. Cara, a gente tá chegando já aqui no final do nosso papo. Já temos 48 minutos aqui falando. Tô bem feliz assim. Tô até meio mais curioso para entender um pouco mais de governança. Mas, bom, você acabou citando aí um livro, né? Mas eu acho que foi um livro de experiência de usuário, né? Mas tem alguma outra fonte, alguma coisa que pessoas aqui possam beber da fonte para entender mais sobre governança? Você tá também, aí eu não sei, tá? Usando o escalando ágil para colocar também conceito de governança lá dentro.
Como que as pessoas conseguiriam, sabe, entender um pouco mais sobre o tema? Cara, sendo bem sincero contigo, tá? Eu acho que isso é um acúmulo de muita experiência e coisas que a gente vai aprendendo, estudando. O último livro que me fez questionar isso foi a Meta, do que é famosão, que é do Goodert, e que tem até um curta-metragem dele, etc. E acho que o que ele que me fez me questionar muito sobre isso é que ele fala o seguinte: o objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro. E Uhum. aí acho que para mim fez total sentido de governança. E cara, se a minha governança não estiver fazendo e chegando na empresa, fazendo com que ela retorne resultado para ela financeiro, não está adiantando nada. Nada desses projetos, nada daquilo que a gente está fazendo não está trazendo resultado nenhum. E aí eu tenho um outro livro aqui, cara, que eu estava até esses dias dando uma folhada aqui, que ele traz bastante conceito de governança para quem nunca viu governança, que é esse aqui, chama Implementando Governança Ágil, ó, chama Mangave, ó, Mangave. Implementando governança Governança, ágil. uma Vou visão anotar crítica, aqui. uma abordagem prática. Cara, que assim, ele traz muito conceito. Para mim não foi tão útil, porque, cara, eu sou o cara do COBIT, ITIL, vim lá de trás, então para mim os conceitos eram muito claros. Mas para quem nunca ouviu isso, que talvez entrou agora recente na gestão de projetos, agilidade, talvez faça sentido ler esse livro. Aí uma outra coisa, tem um escalando ágil, onde eu coloco ali, eu estou sempre focando em agilidade, projetos, governança, liderança, enfim, eu gosto de trazer muita vida real. Tem o link na minha bio lá, onde tem meus treinamentos também, eu tenho o arquivo ágil, onde tem bastante conteúdo também sobre governança, projetos, agilidade, enfim, tem uma plataforma cheia de conteúdo. E acho que é isso, cara. O YouTube eu não estou fazendo muito, não consegui seguir. Era um projeto mais pessoal, queria fazer um pouco umas fotografias da minha vida momentâneas ali. Mas eu acho que é um pouco disso, Thiago. E no meu LinkedIn também, Carlos Eduardo Ximenes, também tem bastante coisa que eu gosto de compartilhar lá, mais texto. Tá. Sem IA, porque tudo hoje é IA, eu falo, por mais que eu acredite e goste, meus textos são 100% escritos por mim. Não, hoje em dia a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Seu arroba é Cadu Ximenes ou é Escalando Ágil no Instagram aí pra galera? Arroba escalando ágil. Ah, então você trouxe seu perfil profissional, né? Sua empresa, digamos assim, pro Insta lá, né? É Não, show de isso. bola. Eu vou aproveitar também para colocar seu arroba, suas redes sociais na descrição do vídeo, né? E eu acho que é isso, papo rico aqui, governança é um assunto bem importante aí na vida das empresas e também dos empreendedores, né? Para quem está aí empreendendo, né? Tem que levar isso em consideração. E estou muito feliz, cara, por ter tido você aqui, o primeiro do Baldcast Online, tá? Então, maior honra em te receber. Brigadão aí. Valeu, Iago. Obrigado, é uma honra ser o primeiro aqui. Infelizmente a gente não conseguiu se conectar online, mas não vai faltar oportunidades. Alguma vez eu vou estar aí, ou você vai estar aqui, a gente vai fazer um ao vivo também. E obrigado e até mais. Valeu, pessoal. Para vocês que acompanharam até agora, não se esqueçam de dar o like aqui, comenta embaixo do vídeo, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Abraço, valeu, Cadu.